Seção 3ª. Da regulação da atividade econômica. Artigo 161. O poder público, como agente normativo e regulador da atividade econômica, exercerá as funções de planejamento, incentivo e fiscalização, na forma da lei. Artigo 162. A lei estabelecerá diretrizes e bases do processo de planejamento governamental do Distrito Federal, o qual incorporará e compatibilizará. Inciso 1º. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial e os Planos de Desenvolvimento Local. Inciso 2º. As ações de integração com a região do entorno do Distrito Federal. Inciso 3º. Revogado. Inciso 4º. O Plano Plurianual. Inciso 5º. Revogado. Inciso 6º. As diretrizes orçamentárias. Inciso 7º. O orçamento anual. Artigo 163. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial é o instrumento básico da política de expansão e desenvolvimento urbanos, de longo prazo e natureza permanente. Artigo 164. As ações de integração com a região do entorno do Distrito Federal são constituídas pelo conjunto de políticas para o desenvolvimento das áreas do entorno, com vistas à integração e harmonia com o Distrito Federal, em regime de corresponsabilidade com as unidades da Federação às quais pertencem, preservada a autonomia administrativa e financeira das unidades envolvidas. Artigo 165. As diretrizes, os objetivos e as políticas públicas que orientam a ação governamental para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Distrito Federal devem observar o seguinte. Inciso 1º. As demandas da sociedade civil e os planos e políticas econômicas e sociais de instituições não governamentais que condicionem o planejamento governamental. Inciso 2º. As diretrizes estabelecidas no Plano Diretor de Ordenamento Territorial e nos Planos de Desenvolvimento Locais, bem como ações de integração com a região do entorno do Distrito Federal. Inciso 3º. Os planos e as políticas do Governo Federal. Inciso 4º. Os planos regionais que afetem o Distrito Federal. Inciso 5º. A singular condição de Brasília como capital federal. Inciso 6º. A compatibilização do ordenamento de ocupação e uso do solo com a concepção urbanística do plano piloto e das cidades satélites e com a contenção da especulação, da concentração fundiária e imobiliária e da expansão desordenada da área urbana. Inciso 7º. A condição de Brasília como patrimônio cultural da humanidade. Inciso 8º. A concepção do Distrito Federal que pressupõe limitada extensão territorial como espaço modelar. Inciso 9º. A superação da disparidade sociocultural e econômica existente entre as regiões administrativas. Inciso 10. A concepção do Distrito Federal como polo científico, tecnológico e cultural. Inciso 11. A defesa do meio ambiente e dos recursos naturais, em harmonia com a implantação e a expansão das atividades econômicas, urbanas e rurais. Inciso 12. A necessidade de elevar progressivamente os padrões de qualidade de vida de sua população. Inciso 13. A condição do trabalhador como fator preponderante da produção de riquezas. Inciso 14. A participação da sociedade civil, por meio de mecanismos democráticos, no processo de planejamento. Inciso 15. A articulação e a integração dos diferentes níveis de governo e das respectivas entidades administrativas. Inciso 16.
A adoção de políticas que viabilizem geração de empregos e aumento de renda. Artigo 166. O plano plurianual a ser aprovado em lei para o período de 4 anos, incluído o primeiro ano da administração subsequente, é o instrumento básico que detalha diretrizes, objetivos e metas quantificadas física e financeiramente para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como para as relativas a programas de duração continuada. Artigo 167. Revogado. Artigo 168. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é instrumento básico que compreende as metas e prioridades da administração pública do Distrito Federal para o exercício subsequente e deverá: Inciso 1º. Dispor sobre as alterações da legislação tributária. Inciso 2º. Estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais e fomento. Inciso 3º. Servir de base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Inciso 4º. Ser proposta pelo Executivo e aprovada pelo Legislativo. Artigo 169. O orçamento anual é instrumento básico de detalhamento financeiro das receitas e das despesas para o exercício subsequente ao de sua aprovação, na forma da lei. Artigo 170. O processo de planejamento do desenvolvimento do Distrito Federal atenderá aos princípios da participação, da coordenação, da integração e da continuidade das ações governamentais. Parágrafo único. As definições consequentes do processo de planejamento governamental são determinativas para o setor público e indicativas para o setor privado. Artigo 171. A lei disporá sobre a implementação e permanente atualização de sistema de informações capaz de apoiar as atividades de planejamento, execução e avaliação das ações governamentais. Artigo 172. Poderão ser concedidos a empresas situadas no Distrito Federal incentivos e benefícios, na forma da lei. Inciso 1º. Especiais e temporários, para desenvolver atividades consideradas estratégicas e imprescindíveis ao desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal. Inciso 2º. Prioritários para as empresas que em seus estatutos estabeleçam a participação dos empregados em sua gestão e resultados. Inciso 3º. Para prestar assistência tecnológica gerencial e estimular o desenvolvimento e transferência de tecnologia a atividades econômicas públicas e privadas, propiciando: Alínea A. Acesso às conquistas da ciência e tecnologia por quantos exerçam atividades ligadas à produção e ao consumo de bens. Alínea B. Estímulo à integração das atividades de produção, serviços, pesquisa e ensino. Alínea C. Incentiva novas empresas que investam em seu território com alta tecnologia e alta produtividade. Artigo 173. O agente econômico inscrito na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal, ou em débito com o sistema de seguridade social, conforme estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Artigo 174. A lei e as políticas governamentais apoiarão e estimularão atividades econômicas exercidas sob a forma de cooperativa e associação. Artigo 175. O poder público do Distrito Federal dará tratamento favorecido a empresas sediadas em seu território e dispensará às microempresas e empresas de pequeno porte, definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, com vistas a incentivá-las por meio da simplificação, redução ou eliminação de suas obrigações administrativas, tributárias ou creditícias, na forma da lei.